E hoje a gente vai falar sobre 3 motivos para a culpa do desastre ofensivo de Miami não ser do Tua. Antes de tudo, não esquece de deixar o like aí no canal, se inscrever se você ainda não for inscrito e manda esse vídeo pro seu amigo que critica o Tua, que fala que é tudo culpa dele, que ele é horroroso. Não vou falar que não é culpa dele, já vou começar o vídeo com esse disclaimer, mas eu vou trazer 3 motivos para a culpa não ser do Tua, analisando o ataque dos Dolphins. Antes de tudo, vamos começar com os disclaimers, né? São só 2 jogos na temporada até agora. Os Dolphins vêm decepcionando ofensivamente, mas isso já vem desde o ano passado, pra ser bem sincero. A ausência do Tua se mostrou muito sentida por Miami no ano passado, né? E agora com ele sendo o quarterback titular, já sem lesão nesse momento, pelo menos por enquanto, a gente vê o ataque não fluindo da forma como fluiu em 2022, 2023. Então vamos entender um pouquinho do porquê que isso está acontecendo, começando com o disclaimer da culpa do Tua. O que é culpa dele nesse processo, nesse momento ruim dos Dolphins? A falta de precisão, em primeiro lugar, isso não é culpa de ninguém, é culpa do Tua Tagovailoa. Ele errou alguns passes livres nos jogos contra os Colts, no jogo contra os Patriots aconteceu também algumas vezes, fez um lançamento horrível ali no peito do Jalen Hawkins, que só não foi uma interceptação de fato, porque um dos edge rushers do Patriots estavam offside, e no final do jogo teve uma interceptação também do mesmo estilo, que ninguém consegue entender para quem que ele estava passando a bola ali. O Tua também tem o problema de travar às vezes na primeira e segunda leitura. Isso não é só culpa dele, mas também é culpa dele, né? Então não tem como tirar isso do prato dele, mas a gente vai entender também o porquê que isso não é só culpa dele. Então vamos agora falar dos 3 motivos que esse ataque não tá fluindo sem ser a culpa do Tua, sem ser a parte que compete ao quarterback. A gente tem muito esse hábito, aqui no Brasil principalmente, de culpar o quarterback em primeiro lugar, porque ele é a figura mais proeminente, ele é o cara mais responsável, né, dentro do ataque, que tem maior responsabilidade nas mãos. Então se tá dando certo, ótimo, quarterback excelente, é o melhor do mundo, é MVP. E se tá dando errado, joga ele fora, vamos trocar ele por pique, Tank for Arch Manning. Acho que Tank for Arch Manning não tá dando muito certo, hein? Vamos pensar em outro nome aí pra falar pro ano que vem. Mas vamos lá. Primeiro problema, e é um problema que vai passar por todos os outros 2 que eu vou falar, também tem a ver com isso. Mas o primeiro e principal problema desse ataque é a linha ofensiva. Vamos focar primeiro na questão do Pass Pro, que é a proteção ao passador, né? Então a linha bloqueando em situações de passe. Nos 2 primeiros jogos até agora, a linha ofensiva do Miami foi horrível protegendo o Tua. Para vocês terem ideia, nesse jogo contra os Patriots, o offensive lineman dos Dolphins que teve a melhor nota, que foi melhor ranqueado, que teve a melhor performance nesse jogo foi o Patrick Paul. E para vocês terem ideia do tanto que a OL dos Dolphins é horrível, o Patrick Paul foi responsável por 1 sack no Tua, 1 apressamento e 2 pressões. E esse foi o cara que teve a melhor nota, segundo o PFF, desse jogo dos Dolphins. O miolo da linha, para mim, foi o grande problema nesse jogo. O Jonas Savaiinaea, o Hulk guard ali que estava pela esquerda, que foi draftado esse ano, teve uma performance terrível nesse jogo. Tanto bloqueando passe quanto bloqueando corrida. Mas vamos focar agora no passe, que já eu vou falar do jogo corrido de Miami. O Savaiinaea foi responsável por 4 pressões, 4 apressamentos e 1 sack ali pelo miolo. E ele perdeu todos os duelos ali, perdeu muito pro Christian Barmore e pro Milton Williams, né? A DL dos Patriots é muito boa, já era boa ali só com o Barmore, reforçaram com o Milton Williams, trouxeram o Kyrie Stonga, então assim, foi uma unidade que deu muito trabalho para a OL do Miami Dolphins. E isso ficou muito evidente, principalmente contra o Rookie. E qual que é o grande problema, né, de ter uma OL ruim? A gente pensa no ataque dos Dolphins, a primeira coisa que vem à mente é um corpo de recebedores extremamente talentoso, né, e rápido principalmente. Tem ali o Tyreek Hill, tem o Jalen Waddle, que são 2 excelentes wide receivers. Tem também o Nick Westbrook-Ikhine, que veio dos Titans esse ano, que foi muito importante ano passado nos Titans, no pouquinho de coisa que deu certo. Foi usando o Ikhine em profundidade, é um cara que é rápido, que verticaliza bem o campo. E além de tudo, tem o Devon Achane, que além de ser um bom running back correndo com a bola, ele também dá muito suporte ao jogo aéreo. Então essa é a primeira coisa que vem à mente quando a gente pensa no ataque de Miami. E se a gente lembra ali de 2022, 2023, os primeiros anos do Mike McDaniel, os primeiros anos desse ataque, desse corpo aí que se formou de recebedores, a primeira coisa que vem à mente também são alvos em profundidade. Eu tô lançando a bola em profundidade, 20 mais jardas ali pro Tyreek Hill, pro Jalen Waddle, que começou muito bem ali nos seus primeiros 2 anos. E isso não tá acontecendo com a mesma frequência mais, isso passa-se muito por conta da linha ofensiva dos Dolphins, né? O Tua não tem tempo para fazer essas leituras e os próprios wide receivers não têm tempo para desenvolver suas rotas, né? O Tua é um dos caras que tem que soltar a bola mais rápido, porque senão ele vai ser engolido pela DL, pelo edge rusher do time adversário. Ele soltou a bola, em média, em 2,21 segundos nesse jogo, né? Principalmente
nos snaps que ele não teve pressão, foi porque ele soltou a bola muito rápido, como vocês podem ver nesse gráficozinho que eu coloquei aqui embaixo, que eu peguei do PFF, e a gente adaptou aqui só para pegar os stats mais importantes. E se a gente presta atenção nessa tabelinha, ali na segunda linha a gente vê os snaps que o Tua sofreu pressão, que ele foi pressionado, que foram os que ele segurou a bola por mais de 3 segundos. Então, se ele passou de 3 segundos, a pressão vai chegar e a performance dele vai cair. Nesse cenário pressionado, o Tua tomou 5 sacks no último jogo e conseguiu completar 5 passes de 5 tentativas que ele conseguiu soltar a bola. Então a gente vê que a situação tá crítica pro lado do Tua. E o Tua é um cara que, se ele tiver tempo, ele consegue trabalhar bem esses alvos em profundidade. Para vocês terem ideia, o Tua é o terceiro melhor quarterback nessa temporada, dentro dos 2 jogos que tivemos até agora, passando a bola para 20 ou mais jardas, né? Foram 8 tentativas com 5 acertos, isso dá 62,5% de aproveitamento ali nos passes para 20 ou mais jardas. 131 jardas foram fruto desses passes, então teve ainda uma boa profundidade a mais do que essas 20 jardas, com 1 touchdown e 0 interceptações. Então o Tua é um cara, e ele tá com um ataque que, se ele tiver tempo, ele consegue desenvolver esse passe em profundidade. Foi onde ele machucou o Patriots nesse jogo, né? Ele conseguiu 4 passes para 20 ou mais jardas dentro desse mesmo jogo. E esse problema da OL se desdobra em outras coisas, né? Se você está forçado a passar a bola rápido, seu ataque fica unidimensional. E é por isso que o Tua tem 1 ou 2 leituras, porque é o que dá tempo de fazer em 1,5 segundo, porque no outro meio segundo ele tem que já estar soltando a bola e olhando para quem que essa bola vai e tentar achar ali alguma janela. Então o ataque precisa de uma separação rápida, e rápida até demais, porque os Patriots conseguiram neutralizar isso em algumas instâncias, fazendo aquelas coberturas híbridas, né, que um lado do campo está marcando homem a homem, então o cara vai estar ali grudado no wide receiver, ali fazendo press coverage, que a gente chama, né, que é quando o cornerback está bem próximo ali do wide receiver na linha de scrimmage, pressionando ele dentro dessas 5 primeiras jardas que pode ter esse contato antes da bola sair, para tirar um pouquinho de tempo do Tua, né? Porque ali dentro desse cenário de uma OL fraca, qualquer meio segundo ou 0,3 segundos que for atrasada a rota já faz muita diferença. E do outro lado do campo, o time usava uma cobertura em zona, rotacionando um safety para descer, né? O Jalen Hawkins fez muito bem esse robber dentro desse jogo, atrasando ali esse primeiro corte, no caso dos wide receivers, para tirar uma janela, para tirar uma leitura do Tua e mantendo uma certa profundidade para tentar combater essa velocidade, essa explosividade dos wide receivers do Miami Dolphins. Então, com isso, né, o seu ataque acaba ficando um pouco unidimensional no que tange o jogo aéreo. E essa unidimensionalidade do ataque, palavra difícil, hein? Unidimensionalidade, fica ainda mais escancarada e fica ainda pior se a gente coloca em perspectiva o jogo corrido dos Dolphins também. E esse é o segundo ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo, né? O segundo motivo pela culpa não ser só do Tua Tagovailoa. Nesses 2 primeiros jogos contra os Colts e contra os Patriots, o jogo corrido do Miami, o jogo terrestre, por assim dizer, não fluiu tão bem. O Miami é um time que usa muita corrida em zona, né? Acho que a principal forma de corrida do Miami Dolphins é em zona, usando ali a OL bloqueando na diagonal para o running back fazer um corte rápido dentro do buraco que se forma, né, o que tem que se formar. E essa foi a principal tônica desse ataque nesse jogo também, né, dessa parte desse jogo corrido. Foram 9 corridas em zona e 4 corridas em gap, que é aquela que que a OL bloqueia andando para frente, faz os combos ali também entre bloqueadores, né? E, em tese, isso é um cenário muito frutífero para o De'Von Achane, né? Um cara que consegue fazer cortes rápidos, que tem muita velocidade, tem velocidade inicial e velocidade final, né? Então ele acelera muito, tem muita velocidade final. Só que a linha ofensiva não consegue gerar esses bloqueios, não consegue gerar esses buracos para ele fazer o corte. E muitas vezes ele cortou e deu no peito ali do Khari Stonga, deu no peito do Christian Barmore, porque a linha ofensiva dele não consegue gerar esses bloqueios, não consegue deslocar o suficiente para gerar um buraco e ele varar. Para vocês terem ideia, foram 30 jardas só corridas pelo Achane, das quais 24 jardas foram depois do contato. Ou seja, ele conseguiu 24 jardas depois de tomar a primeira pancada, depois de já ter entrado em contato com algum defensor. Isso mostra que a OL dos Dolphins não consegue gerar esse espaço para ele, né? Essa é a tradução em números do que eu estou falando. A mesma coisa aconteceu com os outros 2 corredores ali, né? Um deles corredor de fato, running back de fato, que é o Ollie Gordon, que teve só uma corrida, que foi um outside zone pro lado direito da linha ofensiva ali, que ele sai correndo por fora dos tackles dele e conseguiu umas 8 jardas. E também pro Malik Washington, né? O Malik Washington, que é um wide receiver, mas que é muito usado também no jogo terrestre. Ele que foi aquele responsável por aquele retorno de punch ali para touchdown, mas que também é utilizado no jogo terrestre, né? Foi utilizado ali num jet sweep, que ele sai correndo por trás do pessoal, e num reverse também,
onde ele faz o retorno ali por trás do quarterback, recebe a bola e sai correndo para o outro lado, parecendo que é um motion, mas não é motion, é corrida, ele corre para o outro lado. Então ele teve um pouquinho mais ali de sucesso em jardas por tentativa, mas também foram só 2 tentativas, foi muito pouco, e o jogo terrestre do Miami não fluiu. E esse jogo terrestre é fundamental para utilizar também outra dimensão do ataque, dessa filosofia ofensiva do Mike McDaniel, que é o play action, né? O play action é muito importante, tem que lembrar que o Mike McDaniel é da escola Kyle Shanahan, então ele tem esses elementos do jogo corrido, do play action, dessa separação rápida, da criação de jardas pós-recepção, muito forte, muito necessária dentro do ataque dele, e isso não aconteceu nesse jogo, também por conta da linha ofensiva. E o terceiro ponto, também casando tudo isso que eu tô falando, o jogo terrestre, falha nos bloqueios, tem a ver também com a maldita OL, com a maldita linha ofensiva dos Dolphins, que foram as faltas. Os Dolphins sofreram muito nesse jogo com faltas ofensivas, né, da OL. Foram 8 faltas que resultaram em perdas de 50 jardas e que, pior ainda, jogou o Tua em algumas situações de segunda para mais de 10 jardas, de terceira para mais de 10 jardas, que é o pior cenário possível para um time que tem uma OL fraca. É você estar em uma situação óbvia de passe, precisando ali de, primeiro, separação rápida e profunda. Segundo, o seu running back vai ter que virar recebedor em algum momento, mesmo que ele dê aquele primeiro contato ali com algum pass rusher, só para atrasar um pouquinho o pass rush, ele vai ter que virar recebedor para dar mais opção, porque você está buscando uma distância longa, você precisa de, vamos supor, uma terceira para 12, você precisa de ganhar pelo menos 10 jardas ali, para pelo menos ter um cenário plausível de quarta para 2, quarta para 3 ali. Então é um cenário muito óbvio de passe, onde a sua OL é fraca, te coloca numa situação ruim, e você não vai ter tempo para passar, você sabe que você não vai ter tempo e vai ter que fazer algum milagre ali. Então nesse cenário a gente vê que a linha ofensiva dos Dolphins é o principal fator para esse cenário horrível ofensivo que está acontecendo nos Dolphins. Claro que também tem muita participação do Mike McDaniel nesse fracasso, desde a formação do elenco, da montagem do elenco, da preocupação com essa linha ofensiva, com a proteção do Tua, com o jogo terrestre, né, que a OL tem uma parte importantíssima no meio disso, mas também como ele tem chamado os jogos, né, como ele tem chamado ali o ataque, botando muitas situações óbvias ali, onde a defesa consegue ler facilmente o que vai ser feito, e o ataque já está meio manjado, né, principalmente por ter essa unidimensionalidade, de novo a palavra bonita, jogando contra o ataque dos Dolphins, né? Então tem culpa de todo mundo, mas para mim o principal culpado desse fracasso ofensivo até agora é a linha ofensiva dos Dolphins. Por último, um fator bônus aqui que bateu na minha cabeça agora e eu não quis deixar de fora. Também erro do Mike McDaniel e da gestão do Miami Dolphins como um todo. Ano passado a gente teve uma temporada muito positiva do Jonnu Smith, né? Um tight end que já era meio renegado na liga, teve uma passagem péssima pelos Patriots, inclusive, mas que ano passado ele conseguiu florescer muito bem no ataque dos Dolphins, sendo esse tight end híbrido, né? Esse cara que dá o primeiro contato ali, bloqueando, ajudando o pass rush, atrasando esse apressamento ao passe, né? Então dando um pouquinho mais de tempo ao Tua e se disponibilizando para o jogo aéreo de forma rápida, né? Que é uma das virtudes do Jonnu Smith, né? Ele é um cara que consegue se posicionar bem entre as zonas, receber bem os passes e conseguir jardas pós-contato, que é fundamental dentro desse ataque. Com a saída do Jonnu Smith, os caras desaposentaram o Darren Waller, que já tinha virado rapper depois de uma passagem também não tão muito boa ali pelos Giants. Até agora ele não jogou, tá se reabilitando aí, então não tem um tight end pro Tua, né? Então não tem um tight end de fato que consiga ajudar no jogo aéreo e que consiga ajudar também nesse bloqueio, né? São nomes ali bem pouco conhecidos, com pouca rodagem na NFL, com pouca prova aí dentro dos conceitos ofensivos do Mike McDaniel, né? Não consegue ele se disponibilizar rápido para o passe depois de um primeiro contato, né? Do chip ali, do primeiro bloqueiozinho, e ajudar nesse jogo aéreo, né? Então, eu tinha falado 3, mas foram 4 fatores, né? Então, só recapitulando, além da culpa do McDaniel e do Tua, os principais fatores para esse ataque dos Dolphins não estarem fluindo até agora a linha ofensiva ser péssima na proteção ao passe, e o Tua tem menos de 3 segundos para lançar a bola em praticamente todo snap. A linha ofensiva não conseguir estabelecer bem, ajudar o estabelecimento do jogo terrestre com consistência, né, como uma arma constante ali para depois também conseguir fazer um play action com uma forma mais crível, né, de uma forma que engane melhor a defesa adversária, e também com a OL as faltas, né, as faltas que vem sendo um problema. Foi um problema muito grande, principalmente nesse jogo contra os Patriots. E por fim, aí, o quarto e bônus é a falta de um tight end.
Então se você concorda comigo, se você discorda, comenta aí, bora trocar uma ideia. Manda esse vídeo pro seu amigo que torce pros Dolphins, ou que só gosta de NFL, ou que é rival de divisão dos Dolphins, que nem eu. Como vocês podem ver, sou torcedor dos Patriots, mas eu gosto de analisar todos os times de forma completamente isônoma, sem torcida. E é por isso que eu não tô aqui queimando o coitado do Tua de graça, como grande parte da mídia, grande parte dos analistas vem fazendo. Eu quero olhar para entender a situação e trazer para vocês o máximo de clareza possível dentro desses cenários. Beleza, pessoal? Então, se você não deixou o like até agora, agora é a hora. Deixa o seu like aí. Comenta aí o que você achou do vídeo também, quais outros vídeos você quer, de quem você quer que a gente fale. Não esquece de comentar aí, bora trocar uma ideia, se concorda, se discorda comigo, não tem problema. Bora trocar essa ideia. Um abraço e até a próxima.